A Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, a Secopa, será extinta no final do ano sem concluir os trabalhos. Algumas obras não serão entregues, como, por exemplo, o veículo leve sobre trilhos, o VLT, e, além disso, várias apresentaram problemas. E para falar sobre este e outros assuntos da próxima gestão, que na realidade são desafios, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o futuro secretário de Gabinete de Projetos Estratégicos, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Secretário, ontem foi divulgado aí um balanço daquilo que o governo Pedro Taques já sabe o que vai encontrar, fora as auditorias que serão realizadas a partir do mês de janeiro. Tem um déficit orçamentário de 1 bilhão e 700 milhões de reais, restos a pagar aí de quase 800 milhões de reais e aquele 1 bilhão de reais que falaram que ia ter no caixa, parece que não vai ter. Antes de falar do VLT, o que fazer para colocar as finanças de Mato Grosso nos trilhos, que no VLT ainda não existe? É um tema muito importante, porque assim, dessa disponibilidade financeira do Estado é que saem todos os serviços para a população. Então, é um tema central de preocupação do governador Pedro Taques, que haja viabilidade financeira para empreender na área da saúde, da educação, realizar obras. E é muito importante que esses recursos estejam disponíveis para atender a população. O que nós vimos aí nesse primeiro momento? O governo arrecada um recurso insuficiente para cumprir as missões e ainda gasta mal. O que é esse gasta mal? As compras são feitas sem uma lógica de eficiência, as obras são feitas sem uma prioridade para o Estado todo e esse descompasso da gestão acaba gerando prejuízos para a população. Nós temos que agir em duas frentes, então. Primeiro, identificar se é possível aumentar as receitas. Não é aumentando imposto para o cidadão, não é sufocando o empresário que a gente faz isso, mas indo atrás, às vezes, de recursos federais para implementar alguns programas aqui no Estado. E na outra ponta, fazer o dever de casa. Gastar bem o dinheiro que existe, priorizar, escolher o que fazer e aí sim fazer o que foi escolhido como prioridade para a sociedade. Esses pontos centrais vão dar viabilidade para o governo. Em 2015, a lei diz que o FETAB vai passar metade dele para os municípios. Isso também vai tentar ser revertido pelo Estado, pelo governo, já que precisa e parte desse recurso estaria aí já prometido para alguns projetos? Veja, Evânia, o ponto central é a falta de recursos. Não é só o FETAB, não é só outro tipo de receita. O governo não tem recursos em caixa para fazer frente aos compromissos que ele tem que fazer ano que vem. E esses cerca de 300 milhões que nós perderemos com o FETAB, que serão transferidos para o município, poderiam, por exemplo, ser usados em contrapartida para aportar recursos federais que garantem mais de 3 bilhões em investimento para o Estado. Então, o que estamos discutindo não é se é legítimo ou não que os municípios tenham acesso a esse recurso do FETAB, mas como resolver o problema central, que é abrir mão de 3 bilhões de reais em investimento que já estão disponíveis para que o Estado acesse. A equipe econômica está debruçada em cima desse problema, estamos tentando achar alternativas, mas creio que em algum ponto teremos que conversar com toda a sociedade para que a sociedade defina as prioridades. Se entender que é mais importante esses 300 milhões para os municípios do que eventualmente acessar 3 bilhões de reais de recursos, é uma escolha que a sociedade tem que fazer. Agora, secretário, tem aí um problema econômico de um lado nessa questão do FETAB e tem também uma equação política a ser resolvida. Na campanha foi feita a promessa de que a lei seria cumprida e de que o FETAB seria transferido aos municípios. Isso vai ser resolvido de que forma? Vai esperar o agronegócio e as entidades do agronegócio entrarem na justiça e impedirem que o Estado repasse o FETAB para os municípios? Essa vai ser a solução ou não? Bom, a solução primária tem que ser arranjar recursos, até porque não são esses 300 milhões que vão resolver o problema do Estado. O buraco é muito maior, nós precisamos nos debruçar num problema muito maior. É claro que se houver uma solução junto com os municípios, uma solução a ser construída com os municípios, e eles entenderem de que o Estado pode ajudá-los de outra maneira, tanto melhor, já nos ajuda. Mas judicializar não é o único caminho, nem sempre é o melhor. A gente, quando judicializa uma questão, corre risco as duas partes,
e a gente perde o foco do principal, que é o bem-estar geral do Estado e da população. É isso que nós temos que focar nesse momento. As tarefas que eram da Secopa vão passar para a pasta do senhor. Vai sobrar muito dever de casa. Parece que são 8 apenas obras que foram concluídas de 52 e ainda tem muita conta para pagar. Nós temos obras, 8 concluídas, como você falou, algumas ainda sem o recebimento definitivo, com algumas pendências de obra ou de prestação de conta, mas 22 ainda em andamento. Essas obras em andamento demandam uma atenção especial, porque elas não podem ficar inconclusas, e isso é o mau uso do dinheiro público. É o dinheiro que chega, realiza parte da obra e depois a população não fica com benefício. Então o governador determinou 3 medidas muito claras. A primeira, entender essas obras que foram concluídas, se estão bem feitas, se o recurso foi bem aplicado. Colocar em andamento as obras que ainda estão em andamento, fazer com que elas terminem, para que não haja desperdício do dinheiro público, e fazer um grande balanço da atuação da Secopa para demonstrar à sociedade que isso foi mais do que para a Copa do Mundo, foram obras para o benefício do município de Cuiabá e de Várzea Grande, mas para a sociedade matogrossense como um todo. Secretário, só para a gente encerrar, já se informou que o senhor, nessa secretaria, vai ser o secretário que também irá cobrar tarefas no restante do governo. Tem os números na ponta da língua, é um grande estrategista. Lá em Brasília, se divulgou que o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, será o Dilma da Dilma. O senhor aqui vai ser a pedra do Pedro no sapato dos secretários? É por aí? Na verdade, é uma função de articulação, né? Uma grande deficiência do governo hoje é que os secretários não conversam. Cada um trata o assunto como se fosse seu. Essa função de articulação, de botar todo mundo para conversar, vai ser importante e tenho certeza, não vou ser pedra no sapato de ninguém, mas vou ser auxílio e solução para muita gente. Secretário, obrigado pela presença, pelas informações aí e boa sorte aí nesse novo desafio. Obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigada.